Capítulo 22. Reinventando nossa forma de fazer igreja. Reconheça o falso reavivamento, parte 2. Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Mateus 7,15. Nas antigas fábulas de Esopo, encontramos a história de um lobo faminto em busca de um cordeiro para jantar. Vez após vez, esse lobo se aproximava de um rebanho, mas era reconhecido e afugentado. Desanimado, perturbado e cada vez mais faminto, ele finalmente pensou em um plano brilhante. Tirando o tapete de pele de cordeiro da tia loba do chão, enrolou-se nele e começou seu caminho. Dessa vez, o lobo se aproximou devagar do rebanho e começou a comer grama junto às ovelhas. Eca, pensou, comer grama é nojento. Mas sabia que valeria a pena comer a grama depois que capturasse um saboroso cordeiro. Como o lobo agora estava astutamente disfarçado, as ovelhas não reconheceram o mais novo membro de seu rebanho. Quando a noite chegou, ele foi levado para o aprisco com as ovelhas. Exatamente aquilo que esperava. Um dos filhotes reclamou com a mãe. Aquele carneiro não cheira bem. Acho que tem alguma coisa errada. Mas a mãe disse ao cordeirinho para que ficasse calado. Não seja rude, repreendeu ela. Cuide da própria vida. O lobo sorriu consigo mesmo. Breve, muito em breve, quando o pastor fosse para casa, ele teria um cordeiro apetitoso para jantar. No entanto, o lobo teria uma grande surpresa, pois naquela noite, o pastor resolveu que também queria jantar cordeiro. E identificando o que parecia ser o maior cordeiro do rebanho, o pastor tirou exatamente o lobo do aprisco. Podemos até dar risada da reviravolta dessa história, mas, na verdade, essa fábula não é cômica. O apóstolo Paulo escreveu aos líderes da igreja de Éfeso: Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Atos 20, 28 e 29. Cristo advertiu: Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. O tipo de profeta aqui descrito professa ser cristão. É óbvio que eles têm forma de piedade e parecem estar trabalhando pelo bem das almas. Mas suas doutrinas, além de levar o povo à complacência e a fazer concessões espirituais, também o conduzem para longe da verdade. Ao falar sobre esses falsos profetas em pele de cordeiro, Paulo continuou advertindo os cristãos. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, 4, 13 a 15. É importante reconhecer falsos mestres que nos dão um novo tipo de fogo e um novo tipo de evangelho. A passagem bíblica acima nos explica como. Agora analisemos mais o que está acontecendo no cristianismo atual. Novo e sensacional. Devemos nos unir ao movimento? É claro que nem tudo que é novo é ruim. Recentemente, o pastor Dwight Nelson pregou um sermão sobre Isaías 43:19, que diz: Eis que faço coisa nova. Nós necessitamos de uma coisa nova.
Nós necessitamos ser despertos de nosso sono espiritual. Necessitamos ser renovados pelo poder do alto. No entanto, existe um novo perigo que tem desencaminhado milhares, talvez até mesmo milhões, em muitas igrejas dos tempos modernos. Satanás vê o reavivamento genuíno acontecendo e, a fim de atrapalhar a obra de Deus, cria uma contrafação nova e empolgante. A inspiração nos diz: nas igrejas que Satanás puder colocar sob seu poder sedutor, fará parecer que a bênção especial de Deus foi derramada. Manifestar-se-á o que será considerado como grande interesse religioso. Multidões exultarão de que Deus esteja operando maravilhosamente por elas, quando a obra é de outro espírito. Sob o disfarce religioso, Satanás procurará estender sua influência sobre o mundo cristão. Até aqui, não parece tão ruim, mas continuemos a ouvir. Há um excitamento emotivo, mistura do verdadeiro com o falso, muito apropriado para transviar. Contudo, ninguém necessita ser enganado. À luz da palavra de Deus, não é difícil determinar a natureza destes movimentos. Onde quer que os homens negligenciem o testemunho da Escritura Sagrada, desviando-se das verdades claras que servem para provar a alma e que exigem a renúncia de si mesmo e a do mundo, podemos estar certos de que ali não é outorgada a bênção de Deus. E pela regra que o próprio Cristo deu, por seus frutos os conhecereis. É evidente que esses movimentos não são obra do Espírito de Deus. Durante o culto de reavivamento ao qual eu fui, mencionado no capítulo anterior, certamente havia vida em meio à congregação, e poderíamos ter em nosso meio um pouco dessa vida. O pregador falava com urgência e paixão, e poderíamos ter mais dessa paixão. Havia algumas verdades naquilo que ele falou. No entanto, em nenhum momento ele abriu a Bíblia, e em suas palavras, a verdade estava misturada a erros sutis, fogo estranho. Embora tenha defendido a necessidade de se santificar, não explicou o que é a santidade bíblica, nem falou sobre a necessidade de arrependimento e de deixar para trás a vida de pecado. A cruz não foi mencionada, nem a importância de se alicerçar em sólidas doutrinas bíblicas. Em vez disso, ele destacou que a santidade é uma experiência que recebemos quando nos achegamos ao altar. Enfatizou os sentimentos, as sensações, o soltar-se, o falar a língua do céu, línguas estranhas, e a experiência sobrenatural de tocar um Deus que realiza milagres. É verdade que necessitamos de uma experiência espiritual mais profunda. Mas qual é a base para a experiência que buscamos? Ela está baseada nas verdades da Palavra de Deus ou em nossos próprios sentimentos e desejos? Há pessoas demais na igreja moderna que transformaram a segunda opção em seu objetivo. Embora haja muito entusiasmo e empolgação em seus cultos, e o Evangelho da Graça seja distribuído como se fosse sorvete, com muita frequência, todos voltam para casa a fim de levar a mesma vida derrotada, cheia de pecado e consumida pelo eu. As verdades bíblicas que nos libertam e nos inflamam para testemunhar de Deus com eficácia são colocadas de lado. A pregação do arrependimento e do afastamento do pecado quase desapareceu. Como resultado, o sentimento da necessidade de salvação por intermédio da morte de Cristo na cruz é eliminado. Para muitos, tudo se resume a ter uma experiência fervorosa e emocional. Essa experiência, porém, não nos prepara para passar a eternidade com nosso Senhor. Avivamentos populares são muitas vezes levados a efeito por meio de apelos à imaginação, excitando-se as emoções
satisfazendo-se o amor ao que é novo e surpreendente. Conversos ganhos desta maneira têm pouco desejo de ouvir a verdade bíblica, pouco interesse no testemunho dos profetas e apóstolos. A menos que o culto assuma algo de caráter sensacional, não lhes oferece atração. Não é atendida a mensagem que apele para a razão desapaixonada. As claras advertências da palavra de Deus, que diretamente se referem aos seus interesses eternos, não são tomadas a sério. A maioria das pessoas que experimenta esse falso reavivamento só se satisfaz se tiver sentimentos de empolgação e felicidade. Esforçam-se para criar uma empolgação de emoções e sensações. No entanto, os sentimentos não são duradouros. E quando desaparecem após o culto, esses indivíduos afundam ainda mais do que antes, pois seus sentimentos não vinham de Deus. Os sentimentos não são ruins, mas não devem nos conduzir, pois facilmente nos desencaminham. Em nenhum texto das Escrituras somos ensinados a buscar sentimentos ou experiências. Aprendemos a buscar a Cristo e a mensagem de João Batista. Cristo e todos os seus seguidores arrependam-se, o reino de Deus está às portas. Creiam no Senhor Jesus Cristo e serão salvos. Afastem-se dos seus caminhos, lavem-se, deixem de lado o mal naquilo que fazem. Sejam limpos, crucifiquem o eu, tomem a própria cruz e sigam a Jesus. Seguir a Jesus, não a sensações ou sentimentos, foi o que deu vida e poder à igreja primitiva. Sem dúvida, necessitamos de uma nova experiência, mas a experiência da qual precisamos deve ser o fruto, não a raiz do reavivamento bíblico genuíno. A igreja emergente, reinventando nosso jeito de fazer igreja. O termo emergente significa simplesmente recém-formado ou proeminente. Por isso é usado para o pensamento popular que hoje molda boa parte do cristianismo moderno ou pós-moderno. A igreja emergente não é definida como uma denominação, mas representa uma filosofia que afeta todas as denominações. Não tem uma estrutura formal, nenhum líder formal, mas busca reconstruir a estrutura eclesiástica e se infiltrar no coração de todos os líderes de igrejas. Infelizmente, boa parte daquilo que a filosofia da igreja emergente promove vai contra o cristianismo histórico. Em essência, trata-se de um pensamento pós-moderno, batizado e santificado com o objetivo de alcançar as massas com o Evangelho. Ele diz: achamos que o jeito de fazer igreja do passado está muito obsoleto, amarrado em excesso à Bíblia e a doutrinas específicas, e por isso exclui demais outras pessoas que necessitam ouvir o Evangelho. Por isso, vamos mudar de abordagem e estilo. Necessitamos ser mais abertos e amorosos, julgando menos as práticas que não aprovamos. Devemos nos misturar mais às pessoas, assim como Jesus fazia. Embora essa revolução radical que tenta mudar nossa forma de fazer igreja e adaptar a religião para o século XXI possa parecer inofensiva e nobre, a igreja emergente está baseada no fundamento falho e instável de que qualquer coisa é suficiente. Você está bem? Eu estou bem. Todos nós estamos bem. Então vamos misturar tudo. Esse evangelho de fogos acesos por seres humanos, promovido pela igreja emergente, está atraindo milhões, pois não tem limites. Não há, mas pode e não pode bem definido, preto no branco. Tudo se resume ao amor e à aceitação. Embora certamente seja necessário haver mais calor humano e amor dentro das nossas paredes, o problema é que tudo agora ficou cinza. O que Deus realmente pensa ou diz não importa mais. Nós nos tornamos o centro de tudo.
conquanto integre abordagens extremamente criativas no culto, na música e na dramatização, buscando criar uma experiência sensorial incrível para os adoradores, bem como mudar da pregação para o diálogo, conduzindo todos para uma conversa em grupo. A tendência é menosprezar a Bíblia e as doutrinas em prol da busca pelo bem comum e a união. Diálogos e perguntas infindáveis, sem resposta concreta, e o foco nas experiências subjetivas em lugar da verdade bíblica concreta são o modo de evangelismo da igreja emergente. É claro que esse fundamento é extremamente perigoso para cristãos protestantes que creem na Bíblia, como nós. É perigoso porque essa colaboração entre as diferentes fés leva ao relativismo, nenhuma verdade ou base bíblica absoluta, conforme debatemos anteriormente. Universalismo, a crença de que todos os seres humanos serão salvos, a despeito de suas crenças e de seu estilo de vida. E sincretismo, união total entre todas as fés, mesmo entre aquelas que parecem contraditórias. Para muitos, a beleza dessa filosofia é justamente a ausência de absolutos e verdades objetivas, uma vez que todos podem estar certos e ninguém precisa ser ofendido. Será que é esse o evangelho que a Bíblia ensina? O propósito da espada de dois gumes da palavra de Deus, em vez de cortar e penetrar nosso coração, convencendo-nos do pecado, seria, na verdade, fazer um carinho cálido e amoroso nas costas? Dois dos líderes proeminentes do movimento moderno da igreja emergente são Brian McLaren e Leonard Sweet. Ambos promovem publicamente o misticismo católico romano. O misticismo, em suma, é a crença de que o conhecimento direto de Deus, a verdade espiritual e a realidade suprema podem ser alcançados por meio de experiências subjetivas e especulações vagas. Tudo gira em torno da capacidade de penetrar no conhecimento interior e na voz interior em busca de direcionamento, conforme escreveu o autor John MacArthur. O místico desdenha da compreensão racional e busca a verdade por meio dos sentimentos, da imaginação, de visões pessoais, da voz interior, de iluminação particular ou de qualquer outros meios puramente subjetivos. O que esses principais adoradores místicos do movimento da igreja emergente realmente pensam? Na capa de seu best-seller, Uma Ortodoxia Generosa, Brian McLaren descreve-se como um cristão inacabado, emergente, deprimido, ainda que esperançoso, encarnacional, imaturo, católico, metodista, anabatista anglicano, fundamentalista, calvinista, carismático, contemplativo, bíblico, místico, poético, liberal, conservador, evangélico, pós-protestante, missional. Como já é de se esperar, o livro de McLaren é uma grande mistura de ideias proclamadas em nome de Cristo. McLaren conta que se cansou da igreja cristã atual. Ele deseja desconstruir o velho e construir um novo tipo de fé cristã. E seu maior objetivo é uma reforma teológica radical, ou uma nova estrutura para a teologia. Entretanto, muitas de suas ideias são proibidas ou rejeitadas pelas Escrituras, conforme um autor escreve. Além de elas, as ideias de McLaren não serem encontradas na Bíblia não funcionam com a Bíblia intacta. Para que a igreja emergente tenha êxito, a Bíblia precisa ser encarada sob uma ótica completamente diferente, e o cristianismo deve se abrir a um novo tipo de fé. Os pontos de vista de Leonard Sweet são igualmente desconcertantes. No livro de sua autoria, Espiritualidade Quântica,
Sweet cita positivamente esta declaração do filósofo jesuíta Karl Rahner. O cristão de amanhã será um místico, alguém que experimentou algo. Caso contrário, não será nada. Embora reúna pessoas de todas as fés cristãs, Sweet minimiza a importância do sangue de Cristo, ensinando que todos os caminhos espirituais, até mesmo aqueles que não consideram Jesus, são igualmente válidos e levam a Deus. Parece um novo significado para o provérbio: todos os caminhos levam a Roma. Mas não é isso que a Bíblia ensina, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos 4:12. Dan Kimball, pastor da Vintage Faith Church, Igreja da Fé Clássica, em Santa Cruz, Califórnia, e outro líder conhecido do movimento da Igreja Emergente, escreveu o livro A Igreja Emergente, Cristianismo Clássico para as Novas Gerações. A princípio, as ideias de Kimball podem não parecer tão perigosas, mas vejamos o que ele tem a dizer ao refletir sobre o mundo e o cristianismo atual. No mundo cristão pós-moderno, o pluralismo é a norma. Budismo, Wicca, cristianismo, Islã, hinduísmo, ou uma mistura eclética, ou seja, uma escolha de crenças dentre as tantas opções diferentes. Tudo isso faz parte do solo. Ele também afirma que a base do aprendizado mudou do lógico e racional para a esfera da experiência e do misticismo, ressaltando a importância de experiências multissensoriais na adoração, velas, incensos, emblemas, entre outros, e explicando como é importante manter a claridade à meia-luz. Kimball explica. Na cultura emergente, a escuridão representa a espiritualidade. E continua. Vemos isso nos templos budistas, bem como nas igrejas católicas e ortodoxas. A escuridão comunica que algo sério está acontecendo. Realmente, algo sério está mesmo acontecendo, mas não é algo bom. É importante entender que, nesse ponto, Satanás não está apenas tentando atrair as pessoas para o lado escuro do conflito do bem contra o mal, mas procurando erradicar por completo o abismo existente entre ele e Deus, entre o bem e o mal, fazendo as trevas parecerem luz. Howard Pett, no livro Os Perigos da Oração Contemplativa, resume a questão da seguinte maneira. A igreja emergente vende o cristianismo usando métodos de marketing de última geração, a fim de criar congregações agradáveis aos interessados, com um evangelho aguado, que tira a ênfase do pecado e do arrependimento e promove abordagens sensuais para uma adoração falsificada. Na verdade, porém, a única coisa que tem a oferecer é o mesmo antigo veneno de Satanás, embalado em frascos novos. É assim mesmo que queremos fazer igreja? Em suma, há 4 coisas que devem nos preocupar de maneira especial com o movimento da igreja emergente. Pense em como um pastor adventista sintetizou esses perigos. Em primeiro lugar, o movimento da igreja emergente minimiza ou ignora a importância vital de crer nas verdades bíblicas sólidas e inegociáveis, submeter-se a elas com humildade e lhes obedecer por completo, sobretudo as 3 mensagens angélicas. Segundo, muito embora conceitos cristãos possam ser expressos com todo vigor, boa parte dos ensinos da igreja emergente está insidiosamente amarrada ao misticismo católico romano e à nova era. Ambos levam ao maior perigo de todos, o espiritismo mortal,
e a invasão de espíritos malignos. Terceiro, sob o disfarce de promover uma experiência mais profunda com Deus, os ensinos da Igreja Emergente se tornaram um dos instrumentos mais sutis de Satanás em sua campanha para enganar, se possível, os próprios eleitos. Quarto, minha maior preocupação é com os adventistas do sétimo dia, em especial com nossos jovens. Devemos evitar esses perigos a todo custo. Pausa. O que estamos pensando? Embora o tempo e as culturas possam mudar, a palavra de Deus não muda. Sua verdade nunca muda. Ela não se altera de uma geração para outra. A Igreja Emergente profere hoje a ideia de que a verdade é relativa e se altera, assim como a evolução. Por isso, a verdade da Bíblia necessita ser adaptada a fim de se encaixar em nossa cultura de acordo com nossa percepção da mesma. Que blasfêmia! Não é assim que a verdade funciona. Ela nunca funcionou assim. Não somos uma geração especial que pode pegar a palavra de Deus e reduzi-la ao nível da cultura. É a cultura que precisa ser moldada e elevada mais uma vez à verdade transformadora da palavra de Deus. Corremos o constante risco de nos afastar da simplicidade do Evangelho, escreveu Ellen White. E ela continua. Muitos sentem o intenso desejo de chamar a atenção do mundo com algo original, que eleve as pessoas ao estado de êxtase espiritual, mudando a presente ordem de experiência. Sem dúvida, existe a grande necessidade de mudar a presente ordem de experiência, pois a santa verdade presente não é entendida como deveria, mas a mudança da qual necessitamos é de coração e só pode ser obtida por meio da busca individual de Deus, implorando por sua bênção, suplicando por seu poder em nossa vida, orando com fervor para que sua graça seja derramada sobre nós e para que nosso caráter seja transformado. É dessa mudança que precisamos hoje, e para alcançar essa experiência, devemos dedicar energia perseverante e manifestar fervor manifesto e de coração. Há tempo demais, os adventistas têm sido especialistas em teologia e doutrina bíblica, sem desenvolver uma caminhada pessoal, íntima e diária com Cristo. Precisamos de mudança no coração. Necessitamos de uma experiência autêntica e real no coração, não de uma mera pretensão para proteger nossa reputação respeitável. A mudança de coração da qual necessitamos ocorrerá ao cavarmos mais fundo na palavra de Deus e por meio de uma entrega maior do coração aos desejos e às ordens de Deus. A inspiração nos diz: os obreiros de Deus devem obter uma experiência muito mais profunda. Se entregarem tudo a Deus, Ele atuará poderosamente por eles. Quando os servos de Deus, com zelo consagrado, cooperarem com os instrumentos divinos, o estado de coisas que existe neste mundo será mudado, e logo a terra receberá seu rei com alegria. Então, os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Na década de 1960, era comum dizer: se você se sente bem, então faça. Hoje, a mensagem popular é: se você se sente bem, então deve estar certo. Em todos os lugares para onde nos voltamos, ouvimos: siga seu coração, faça o que lhe parecer certo. No entanto, a palavra de Deus nos diz: o que confia no seu próprio coração é insensato. Quando permitimos que nosso coração e as emoções nos conduzam, nos tornamos subservientes aos sentimentos, em lugar de nos submeter aos fatos da palavra de Deus. Em vez de cultivar um espírito de entrega, somos incentivados a desenvolver um espírito de egoísmo. Esse é o caminho a seguir se queremos estar prontos para encontrar Jesus? Creio que a resposta é óbvia, contanto que estudemos a Bíblia.
Enquanto prosseguimos, devemos evitar os perigos do movimento pós-moderno da igreja emergente, e ao procurar reconhecer as diferentes formas de reavivamento falsificado que assolam o cristianismo hoje, ousemos pedir mais. Não mais sentimentos e sensações confortantes, não diálogos infinitos, sem resposta às perguntas, mas mais sabedoria para discernir a verdade e permanecer fundamentados na palavra de Deus. Somente firmados nas verdades das Escrituras, seremos transformados, e a transformação verdadeira só vem por meio do derramamento do Espírito Santo.